Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para as nossas reflexões bíblicas. Desta feita, falaremos sobre o dom ministerial de evangelista. Temos estudado em várias reflexões, vários momentos, sobre dons espirituais e ministeriais, com os quais Deus tem capacitado a igreja a servir a Deus e também aos homens com poder e com excelência. É o tema, é o assunto que temos desenvolvido em toda a nossa escola bíblica dominical das Assembleias de Deus no Brasil, neste segundo trimestre de 2021. Então, nos focando sobre o ministério do evangelista, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11, que é uma das 3 referências sobre evangelista especificamente encontrados na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Lá nós lemos o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O verso seguinte vai dizer que o propósito desses dons, que é para o aperfeiçoamento dos santos. Aí está uma das referências, então, mencionando evangelistas. Observe que Deus deu, diz a Bíblia Sagrada, homens em forma de dons, com esta capacitação para servir a igreja. Amém, né? Já dissemos em outro momento que nós os chamamos de dons ministeriais para diferenciá-lo dos dons espirituais que aparecem em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Então, ministério de evangelista. Ainda em 2 Timóteo 4 e 5 está escrito: mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É a exortação de Paulo a Timóteo, que era o pastor de uma grande igreja na região da Ásia Menor, orientando-o para que fosse, além de pastor, um evangelista prático, ou ainda fazendo a obra de um evangelista para a glória de Deus. Como dissemos, há apenas 3 referências no Novo Testamento sobre evangelista especificamente. Um deles nós vemos em Efésios 4:11 já, o outro está aqui que eu acabei de fazer a leitura, e um terceiro texto é o de Atos capítulo 21, versículo 8, onde identificamos a Filipe, que era um dos 7 diáconos, originalmente chamado ali de evangelista. Isto há mais ou menos uns 20 anos após o episódio da escolha dos 7 lá em Jerusalém para desempenharem a função diaconal propriamente dita. Embora lá em Atos 6 não seja chamado de diáconos, na verdade a função que eles ocuparam, que desempenharam realmente condiz com aquilo que hoje conhecemos em nossas igrejas como diaconato, pelo menos nas nossas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, que é a nossa experiência mais presente. Muito bem, seguindo então, a importância do evangelista como ministério na igreja deriva do fato de que realmente a evangelização na igreja é fundamental. Não haveria igreja se não houvesse evangelização, afinal, evangelizar é pregar as boas novas, e somente através das boas novas que os pecadores se convertem, tornam-se membros da igreja, formando o corpo de Cristo. Logo, os demais dons ministeriais dependem efetivamente de um bom desempenho do ministério evangelístico na igreja, seja ele a evangelização por todos os membros da igreja, seja especificamente o trabalho, então, do evangelista como dom ministerial. É importante que se esclareça que, quando falamos de dons ministeriais, nós não vamos encontrar, pelo menos na Bíblia Sagrada, essa hierarquia que estabeleceu-se quase que ao natural em muitas igrejas. Afinal de contas, os ministérios, a direção, o governo de muitas igrejas passam pela seguinte estrutura. A pessoa começa como cooperador, depois vai a diaconato, depois ao presbitério, depois a evangelista e depois a pastores. Dá-se a ideia nítida de que há uma certa hierarquia com relação a estes dons ministeriais. Mas dom ministerial
não significa simplesmente cargo eclesiástico, é um dom, uma capacitação dada por Deus a alguns para uma obra específica no reino de Deus. Que tenhamos esta compreensão verdadeiramente para não cometermos alguns equívocos também. Importantíssimo, então, é a obra do evangelista. Não haveria ovelhas para pastorear, para o pastor conduzir ou pastorear se não houvesse primeiramente a evangelização. Não haveriam alunos para o mestre ensinar nos seminários bíblicos ou nas escolas de discípulos se não houvesse primeiramente alguém evangelizando. E logo então a evangelização realmente é fundamental e que não seja apenas um discurso bonito dos púlpitos falando que a principal missão da igreja é ganhar os perdidos para Cristo. Isso é real, isso é verdadeiro, mas é preciso praticá-lo porque ficando só no discurso não vai ganhar ninguém para Jesus. Aí está, repito, a importância de um efetivo evangelismo na igreja. E o evangelista quem é? Bom, ministério de evangelista como dom de Deus não é apenas então um cargo, repito, eclesiástico, mas é conferido por Deus a algumas pessoas, isso de forma soberana, não sou eu que me apresento e desejo e quero ser evangelista, mas é Deus que nos dá ou dá a alguém este dom ministerial dentro de uma denominação. Alguém pode reconhecer ou não este ministério e consagrá-lo publicamente ou ungí-lo, como queiram alguns, para este cargo eclesiástico. Mas acima disso, e antes, aliás, de ser consagrado ou separado ou reconhecido pelo ministério de alguma denominação local, este homem, esta mulher, já tem o dom natural de ser um evangelista, um ganhador de almas, como a gente comumente diz também. Glória a Deus. Então, alguns dos membros da igreja, do corpo de Cristo, Deus deu este dom precioso, que é a capacitação soberana e sobrenatural dada pelo Espírito Santo para alguns, para a obra do ministério, como diz Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 12. O termo evangelista vem do grego, como a maioria das palavras bíblicas. Evangelistes, e significa literalmente mensageiro do bem, ou ainda mensageiro das boas novas. O termo também denota pregador do evangelho, por consequência, né? Pregador do evangelho. Então, o evangelista é, por excelência, como diz o pastor Elinaldo, realmente o pregador do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O termo também denota, então, repetindo, pregador do evangelho. Glória a Deus por isso. Os missionários, aqueles que foram enviados dentro do próprio contexto do Novo Testamento, são evidentemente evangelistas também. São considerados, por exemplo, Paulo, em 1 aos Coríntios, aliás, 1:17, ele mesmo diz, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Logo, quem prega o evangelho é o evangelista, aquele que está evangelizando. Por isso, então, podemos dizer que os missionários são verdadeiros evangelistas. Nem todo evangelista, nem todo missionário é um efetivo. Aliás, todo missionário precisa ser e ter realmente um dom, ou pelo menos fazer um trabalho evangelístico por onde ele passa. Mas em geral, todos eles são realmente evangelistas também. A Timóteo foi dito, como nós lemos aqui, faze a obra de um evangelista, lá em 2 Timóteo 4:5. Uma das características de quem recebe este dom ministerial é a total renúncia ao mundo, aos seus projetos próprios e uma inteira dedicação ao reino de Deus, ao crescimento do reino de Deus. E aí você vai encontrar, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, verso 7, resumidamente escrito assim: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. É Paulo, o evangelista, que está dando testemunho de si mesmo. E o supremo exemplo de abnegação e de entrega a essa questão evangelística é o próprio Senhor Jesus,
ao qual, ou do qual está escrito em Lucas 4, 18 e 19, o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e assim proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor também. E ainda Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que fala do exemplo máximo de Jesus deixando a sua glória, esvaziando-se da sua eternal glória, assumindo a forma humana para nos trazer a mensagem maior da salvação em Cristo Jesus. Logo, ele é o exemplo máximo em tudo, inclusive na evangelização também. Pregou o evangelho, viveu o evangelho e nos salvou. Glória a Deus por isso. Como definição básica, então, já vimos evangelista é aquele que evangeliza, aquele que leva a mensagem do bem ou a mensagem das boas novas. É a conclusão que chegamos, portanto, dos escritos bíblicos. Mas há no Novo Testamento também uma aplicação mais genérica, mais geral sobre a evangelização. Não só para o evangelista, aquele que tem o dom ministerial de evangelista, mas a igreja toda foi chamada para ser também evangelistas, cada crente, na verdade. Quando falo igreja toda, estou falando de todos os membros da igreja. Afinal, sempre entendemos dentro da igreja evangélica que a grande comissão foi entregue não só aos 11 discípulos ou apóstolos inicialmente, mas ela foi extensiva, é extensiva a todos os membros da igreja, portanto a todos nós também. De alguma maneira, de alguma forma, precisamos fazer esta obra. É a conclusão que se chega com base em vários textos, um deles é o da grande comissão. Agora, repetindo, há alguns que têm realmente um chamado específico, um jeito especial para abordar as pessoas, para pregar, mensagem que toca literalmente os corações. E o Filipe é o exemplo que nós temos no Novo Testamento que mais se destaca em termos de o evangelista, afinal, ele é chamado assim lá em Atos capítulo 8 e versículo 21, mas de uma certa forma geral, todo crente deve fazer a obra de um evangelista, como disse Paulo a Timóteo também. No caso de Filipe, temos a identificação dele especificada como o evangelista, já dissemos. E não há registros de que ele tenha pastoreado alguma igreja, assumido a direção, não. Ele realmente e aparentemente andava fazendo a obra de Deus de forma itinerante. Também vemos isso no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esta é uma das características do verdadeiro evangelista. Ele realmente tem um ministério itinerante e, por conta disso, muitas às vezes tem até uma má vontade para com os itinerantes. A primeira evidência, então, que Filipe demonstra lá no capítulo 8 é esse chamado específico dele para ser itinerante. Você vai encontrá-lo primeiramente descendo a Samaria por conta de uma perseguição em Jerusalém. Mas no meio de um avivamento, de um despertamento geral que aconteceu lá, muitas conversões, milagres acontecendo, a Bíblia Sagrada diz que um anjo do Senhor falou com ele e disse: desce para o caminho que vai de Jerusalém a Gaza, está deserto. Ele imediatamente se dispôs, que é outra característica do verdadeiro evangelista, dispor-se para fazer a obra. Desceu e então encontrou-se com o eunuco de Candace, a rainha da Etiópia. Evangelizou o rapaz com uma abordagem simples a partir de um texto do Antigo Testamento, o livro de Isaías, e então, na sequência da viagem, ele o batizou em um riacho que havia na beira da estrada. Ato contínuo, a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26, que ele foi trasladado pelo Espírito Santo e achou-se lá em Azoto, a mais ou menos uns 30 e poucos quilômetros de distância do local onde ele havia se separado do eunuco. Enquanto o eunuco seguiu viagem feliz, diz o texto finalzinho lá do capítulo 8, versos 39, 40 de Atos 8, o Filipe foi arrebatado, trasladado, melhor dizendo, para outro lugar. E o texto lá de 8:40 nos diz também que ele continuou
literalmente o versículo diz, apareceu mais ao norte na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia, possivelmente onde mais tarde ele fixou residência. Vamos encontrá-lo em Atos 21:8, na casa onde ele estava e Paulo foi hospedado lá também. Então, amados, aqui está uma das características do evangelista enquanto ministério de tempo integral. É isso que estamos falando. Porquanto todos os crentes devam evangelizar, há alguns que foram chamados para serem evangelistas de tempo total, integral, e o Filipe aparentemente era um desses, conforme esses relatos do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, principalmente. De quem é o compromisso, então, da evangelização? Essa pergunta já para enfatizar o que acabamos de afirmar. Na verdade, evangélicos em geral entendem que o compromisso da evangelização é de todos os salvos, não só do evangelista ministerial, os quais desempenham essa função de forma ostensiva, pregando, ensinando, orientando, dando testemunho, ou então vivendo a realidade transformadora do evangelho em sua própria vida. Um exemplo disso é o que Pedro escreveu em 1 Pedro 3:1 e 2, quando fala da esposa crente que deveria, pelo seu porte, seu testemunho, sem palavras, ganhar o seu marido ainda não crente para a obediência da palavra de Deus. Consequentemente, aí está o princípio de que, vivendo o evangelho, estamos também, de alguma forma, evangelizando, influenciando alguém para a salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus nos dê mais e mais de sua graça e que a igreja realmente continue fazendo esta obra geral como de evangelização, seja pregando, seja testemunhando, ou ensinando, ou então vivendo o evangelho em sua plenitude para a glória de Deus. Todo membro da Igreja de Cristo deve participar do trabalho evangelístico, então, mas há alguns, em virtude de sua capacitação especial dada pelo Espírito Santo, são reconhecidos como evangelistas ministeriais de tempo total, tempo integral. Amém. E vocês devem conhecer alguns, sabem do que eu estou falando verdadeiramente. É uma pena que muitos não são reconhecidos em seu trabalho, em sua chamada específica para serem evangelistas. Oremos mais por isso. Encontramos o registro dos propósitos da comissão, da concessão desses dons em Efésios 4:12, que diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Junto com os demais dons, o dom de evangelista também serve tanto para ganhar os perdidos, quanto para também trazer de volta aqueles que se desviaram e ainda incentivar, animar ou mobilizar, ou motivar, melhor ainda dizendo, a igreja para a obra da evangelização. Em Atos 8:25 encontramos apóstolos, por exemplo, fazendo a obra de evangelista. Logo então, reafirmando, todos devem fazer a obra de evangelista. Diz o texto, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram para Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas, portanto, evangelizar. Glória a Deus. São exemplo de Pedro e João, apóstolos do Senhor Jesus, e trabalhando como evangelistas. Glória a Deus. Bom, de igual forma, se pode dizer que todo profeta deve ser um evangelista, mas nem todos os evangelistas são profetas. Ou ainda, todos os apóstolos eram evangelistas também, mas nem todos os evangelistas eram apóstolos. Todos os mestres deveriam e devem evangelizar, mas nem todos os evangelistas são mestres, certo? Todos os pastores devem evangelizar, como diz Paulo a Timóteo, mas nem todos os evangelistas são pastores, são chamados para pastorear localmente uma igreja. Agora, como se comporta o evangelista? Ele tem plena e íntima consciência de sua chamada para ser o que é, um evangelista, por excelência, um pregador das boas novas. A ele foi dado pelo Senhor uma unção específica que o capacita a entregar uma mensagem que toca os corações dos pecadores para que sejam salvos do mundo, do pecado e do diabo. Amém.
A gente conhece pessoas que têm uma facilidade da comunicação, é a unção de Deus na vida dessas pessoas, levando a mensagem, esclarecendo ao pecador, trazendo-o para o redil do Senhor, salvo, remido para a glória de Deus. É a unção específica de quem evangeliza efetivamente. Algumas dessas funções foram ocupadas pelos apóstolos, como, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 1:17. Tinha essa capacidade de ganhar as pessoas também para Cristo Jesus, como no exemplo de Filipe e também o exemplo de Pedro e João pregando a palavra. O evangelista, tal como Filipe, precisa também conhecer a Bíblia Sagrada. Lembre-se que em Atos 8, quando ele encontrou o eunuco que estava lendo a Bíblia Sagrada, a partir daquele texto ele apresentou o plano da salvação em Cristo Jesus. Ele estava lendo Isaías 53, se você não lembra, tá bom? O eunuco lá no carro. E Felipe aproximou-se do carro lá no capítulo 8 de Atos e perguntou: entendes tu o que lês? Lá no verso 30. E o eunuco disse: como entenderei se alguém não me explicar? Então, convidou-o a subir o carro e a partir daquele texto ele explicou o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Bom, amados, concluímos que, conquanto Deus deseja que todos os salvos evangelizem, ou Deus deseja ver cada salvo evangelizando, o Espírito Santo sobrenaturalmente concedeu a alguns o dom ministerial de evangelista, uma unção, uma capacitação específica para tempo integral na evangelização. Onde quer que esteja, onde quer que ele faça, tudo gira em torno de ganhar vidas, de ganhar almas, de elaborar mensagem, de pregar mensagem, de abordar as pessoas. Este é o evangelista natural, dado por Deus como dom ministerial. Glória a Deus. Visando então, repetindo, a ganhar os perdidos para Cristo, reconciliar aqueles que se extraviaram e incentivar toda a igreja a também se mobilizar na evangelização. E a dedução que chegamos de Efésios 4:11, visando que a igreja seja fortalecida ou aperfeiçoada no temor de Deus, mas também na capacitação para fazer no desempenho do serviço, do trabalho, como diz o texto. Ele mesmo deu uns para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja neste tempo tão complexo e difícil, que entendamos realmente o que é a chamada para o dom ministerial de evangelista. Amém.